Boa noite a todos. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre a importância do livro espírita. Este foi um estudo que fizemos na evangelização espírita aqui da casa e que gostamos de partilhar com vocês. Muito rapidamente vamos ver a história desde os inícios, desde a época da pedra até chegar ao papel. Nos inícios, então, escrevia-se em pedra, como todos sabemos, em tábuas de argila, e pouco a pouco, lá pelos anos mais ou menos 2500 a.C., começaram a existir os cilindros de folhas de papiro, que foram os egípcios que os criaram. O papiro é uma planta que está no rio Nilo e era suficientemente resistente para podermos escrever nela. E eles faziam cilindros com folhas de mais ou menos 20 metros, enrolavam aquilo e iam passando de uns para outros para poder transmitir o conhecimento. Mais tarde, mais ou menos no ano 200 a.C., começou a haver escassez de papiro porque todos queriam escrever e passar o conhecimento dessa forma, e então decidiram não exportar mais papiro. E aí surgiu a necessidade de criar outro método de comunicação. E foi na cidade de Pérgamo, na Grécia, onde se criou o pergaminho. O pergaminho são as peles do cordeiro. Eles secavam, punham em tratamento, esbranqueavam e depois começavam a escrever aí. Era muito mais resistente que o papiro, então teve bastante êxito. No entanto, só foi o surgimento do papel, tal como conhecemos hoje em dia, foi 200 anos depois de Cristo, e foi um oficial da corte chinesa quem inventou o papel, e ele fazia com resíduos de plantas e misturava com tecidos velhos e com redes da pesca. Então criou uma coisa muito resistente, que foi o papel. No entanto, isso demorou muito a chegar até o Ocidente. Naquele tempo não havia as comunicações que há hoje em dia. Então aqui vemos que desde o início o homem sempre quis comunicar de alguma maneira. A mensagem estava aí, só foi mudando o meio de comunicação. Passamos da pedra pelo papiro, pelo pergaminho e pelo papel mais tarde. No entanto, era muito difícil transmitir ainda o conhecimento porque tudo era feito à mão. Por exemplo, para escrever, repetir um documento, eles ditavam, faziam um ditado e havia pessoas que escreviam o que se ditava, mas era tudo feito à mão. E assim faziam-se as cópias dos documentos antigamente. Foi só por volta de 1450, não há muito tempo, que Johannes Gutenberg inventou, por assim dizer, a imprensa. É considerado um dos maiores inventos do último século. E o que ele fez foi que ele uniu coisas que já existiam. Já existia, por exemplo, a utilização de tipos móveis de metal, que eram umas letras, não é? Existia a tinta, existia as prensas de madeira que se usavam naquele tempo para a agricultura, para o vinho. E ele teve a ideia de unir tudo isso e transformá-lo numa imprensa. Ele fundou a Fábrica dos Livros, foi a primeira fábrica que se fundou de livros, e demorou 5 anos em imprimir a Bíblia. A Bíblia foi o primeiro livro que se fez na imprensa. Esta Bíblia tem 42 linhas, é conhecida também como a Bíblia de Gutenberg. E ainda existem 3 exemplares. Um está na Biblioteca de Washington, do Congresso de Washington, a outra está na Biblioteca Nacional de Paris e a última acho que está na Biblioteca Britânica de Londres. Então era uma Bíblia muito bonita porque ele teve a preocupação ainda de fazer aqueles desenhos com tinta diferente para ressaltar os parágrafos e estudou que tipo de tinta devia se utilizar para não se perder com o tempo. Então, realmente, ele fez um bom trabalho e pronto, criaram o primeiro livro impresso e foi a Bíblia.
No entanto, pronto, o estudo baseia-se também na importância do livro espírita. O livro, como vemos, é um meio de comunicação e chega às massas, ok? Antes da imprensa de Gutenberg era difícil, mas depois começou a ser fácil reproduzir o conhecimento e fazê-lo chegar a todas as pessoas. Na literatura espírita, no surgimento do livro na literatura espírita, vem da necessidade de quê? De poder transmitir as palavras de Jesus, ok? Jesus é uma mensagem de amor e a utilização do livro espírita era para isso, era para poder transmitir a grandes massas o pensamento e os ensinamentos de Jesus. Foi então, como todos sabemos, em 1857 que está o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o maior expoente da literatura espírita. Tem então os 5 livros bases, os 5 livros fundamentais. O Livro dos Médiuns apareceu em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, o Céu e o Inferno em 1865 e a Gênese em 1868. Como vimos também aqui já na casa, já houve palestras sobre isso, está a Revista Espírita, que a primeira foi em 1858, que é uma revista bastante interessante e tem vários volumes. E está Obras Póstumas, que foi um livro editado em 1890, que tem também informação dos estudos feitos por Allan Kardec. Então, o livro espírita surge nesse ano, no ano 1857. No entanto, não se fica por aí. Temos a Chico Xavier. Todos sabemos que Chico Xavier foi o maior expoente a nível de literatura espírita. Ele chegou a fazer mais de 14, 12 livros psicografados e tem de todo tipo. Tem cartas, tem mensagens, tem romances, tem poesia. Assim que não há como não ler, não podemos dizer, eu não gosto disto. Ele tem de tudo para todas as idades, para todas as faixas etárias e para todos os gostos. Com Chico Xavier foram feitos mais de 25 milhões de exemplares, somente em língua portuguesa. O primeiro livro dele é Parnaso de Além Túmulo, que foi em 1932. Como disse, são muitos, são mais de 412 livros, temos por onde escolher. Ele só deixou de psicografar na sua desencarnação. Então, trabalhou em livros, trabalhou para difundir a cultura espírita desde sempre, desde que começou bem pequenino até a sua desencarnação. E também temos alguns livros, os primeiros livros espíritas infantis. Como disse há bocadinho, a espiritualidade não deixou ninguém para trás. Okay? A espiritualidade fez livros para todos os gostos e, como era de esperar, não ia esquecer as crianças. Então, houve uma preocupação também nos livros espíritas infantis. E existe um livro que é Testemunhos de Chico Xavier, que é uma compilação de cartas que ele enviava ao então presidente da Federação Espírita Brasileira, que era amigo pessoal dele. E nesse livro vemos então registros da preocupação da espiritualidade sobre a edição de livros espíritas. Então, nesse livro podemos ler. Emmanuel tem comentado os nossos propósitos de algo receber para os círculos infantis. Diz ele que receberemos trabalhos simples, dedicados diretamente aos pequenos e aos adolescentes, acrescentando que precisamos de serviços como estes que interessem do mais fundamental, o espírito infantil, para que a matéria não fique tão somente nos ensinos dos professores da doutrina, empenhados no esforço hercúleo de provocar o interesse dos pequenos aprendizes. Isso, diz ele, dificulta as lições, porque os orientadores se cansam antes de conquistar a atenção dos alunos. E há um parágrafo que diz também: afirmo-me, pois, que precisamos livros de feitio pequeno e alegre, que possam interessar os lares espíritas ou cristãos de qualquer escola diferente. Então aqui podemos ver a preocupação da espiritualidade, não só na doutrina espírita. Podemos ver que a espiritualidade está preocupada em transmitir os ensinamentos de Jesus a qualquer escola diferente que esteja interessados
nos ensinamentos cristãos. E, obviamente, o feitio pequeno e alegre é porque está orientado à faixa etária dos mais pequeninos. Continua nesse livro mesmo. Comecei a psicografar os primeiros trabalhos dedicados à infância. São da autoria de Veneranda, a ministra de nosso lar. Emmanuel tem cooperado nos serviços de transmissão. Creio que ambos os livrinhos, 2 pequenos contos, estarão prontos até o fim deste mês. Isso era no ano 1946. Os 2 livros que falam aqui são O Caminho Oculto e Os Filhos do Grande Rei, que são da autoria da própria Veneranda, a ministra do nosso lar. Quem serviu de intermediário foi Emmanuel para poder chegar os livros a Francisco Cândido Xavier. Obviamente, na literatura infantil espírita temos muito mais, não é? Temos livros, aqui trouxe alguns de Francisco Cândido Xavier, Pai Nosso, Timbolão, Cartilha do Bem. E também estes livros foram editados pela FEB. No entanto, existem outros, como são, que vamos ver mais à frente, que são editados também aqui em Portugal pela Federação Espírita Portuguesa. Com a necessidade, então, de vermos a utilização do livro espírita, surgiu pensarmos, pronto, e então o livro espírita e a evangelização, o que é que tem a ver? Existe livro evangelização nos 2 planos da vida. Existirão livros também no além? Então, existe um livro chamado Conversas com Chico Xavier, que é de Emmanuel, que aí é um livro de perguntas e respostas feitas a Chico. Então, há uma pergunta que diz: qual a importância do livro espírita no contexto doutrinário do espiritismo? Quando eu falo aqui de evangelização, falo simplesmente em transmitir os ensinamentos de Jesus. Não tem a ver com evangelização infanto-juvenil ou evangelização de adultos. Tem a ver com passar a boa nova, com transmitir simplesmente o pensamento de Jesus. Então, uma pergunta aqui é: qual a importância do livro espírita no contexto doutrinário do espiritismo? A resposta é: o livro espírita é sempre um amigo disponível para dialogar conosco, ensinando-nos o melhor caminho para a aquisição da paz e da felicidade que aspiramos a encontrar. O que está negrito é meu, é ensinando o melhor caminho para a aquisição da paz e da felicidade. Como você vê o movimento e o trabalho de divulgação do livro espírita? Um nobre esforço a benefício da criatura humana e de toda a comunidade. Segue ainda interesse crescente. Como explicar a grande procura e interesse pelo livro espírita, sobretudo pelos jovens? Já naquela altura havia um grande interesse dos jovens sobre a parte espiritual. Ele diz: o homem, especialmente agora na atualidade do mundo, sente a sede de conhecimentos superiores para afaciar os problemas que lhe dizem respeito, no tocante aos seus próprios destinos de espírito imortal em experiências na Terra. Então, independentemente se é jovem ou não, o homem procura respostas à parte espiritualidade, às coisas que estão a acontecer na vida. Ainda no mesmo livro diz: qual é a sugestão literária que você faria a quem deseja iniciar-se no estudo e conhecimento do Espiritismo? Pronto, não podia ser outra resposta, não é? O estudo meditado das obras de Allan Kardec. A nosso ver, é o passo mais seguro. Nós sabemos que as obras de Allan Kardec são aquelas obras fundamentais, são as 5 obras fundamentais. Se nós não lêssemos mais nada durante a nossa existência e conseguíssemos ler as obras de Allan Kardec, pois já evoluiríamos bastante, ok? Mensagem aos divulgadores. O que você gostaria de dizer aos confrades que se dedicam com ideal na tarefa de difusão do livro espírita? O esforço máximo e desinteressado no bem aos outros, segundo nos parece, é sempre o maior apoio a nós mesmos.
E ainda no mesmo livro temos, aqui sim, sobre a literatura espírita infantil. Existe algum programa elaborado pela espiritualidade maior sobre a literatura espírita infantil, especialmente além das obras já existentes? Os benfeitores espirituais que tenho ouvido acerca dos livros espíritas destinados à preparação espiritual da infância são unânimes em afirmar que se encontram ao dispor dos amigos reencarnados. Então vemos que existe uma preocupação bastante ampla para transmitir os ensinamentos de Jesus através dos livros espíritas para os mais pequeninos. E talvez nos podemos perguntar por que para os mais pequeninos? Porque é naquela faixa etária onde nós estamos mais sensíveis, onde absorvemos mais o conhecimento, onde aceitamos mais as coisas que nos dizem. Então, começamos, essa preocupação vai então desde os pequeninos, para depois, quando chegarmos à fase adulta, ser mais fácil a nossa vida. Talvez nós também podemos pensar, pronto, e por que não então começar maiores? Talvez 18 anos, 20 anos. É porque talvez aos 18 e 20 anos já fizemos algumas asneiras que pudéssemos ter evitado se conhecêssemos a doutrina desde pequeninos. Então, não faz mal conhecer as coisas boas desde crianças, ok? A importância do Evangelho. Qual a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade? Esta acho que é a frase mais bonita que está aqui. Diz: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. Vou repetir, ok? É semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. Ou seja, é muito, muito, muito importante. E ainda Joana de Ângeles nos lembra de que tipo e em que intensidade se efetua o apoio que o plano espiritual superior dispensa ao movimento de evangelização espírita infanto-juvenil. Através da inspiração constante e da assistência espiritual aos que trabalham no relevante mister, os amigos da vida maior trazem as ideias que se convertem em programas, as técnicas que se transformam em experiências, logo que aplicadas, melhor atendendo às necessidades do movimento de evangelização espírita infanto-juvenil. Então, não estamos sozinhos, okay? Eles estão sempre a apoiar-nos, a transmitir-nos os bons pensamentos, ideias, para podermos conseguir transmitir os ensinamentos. Então vamos ver um bocadinho também do livro espírita no mundo espiritual. Será que há livros no mundo espiritual? Então, no mesmo livro de Testemunhos de Chico Xavier, diz: Emmanuel tem cooperado nos serviços de transmissão e devo dizer-te confidencialmente que, segundo a opinião íntima do nosso amigo espiritual, esses 2 trabalhos que já estou psicografando são por ela utilizados nos círculos de educação infantil em nosso lar, feitas, como é natural, as precisas adaptações ao seu meio. Então, os livros O Caminho Oculto e Os Filhos do Grande Rei são também utilizados no mundo espiritual nos círculos de educação infantil do nosso lar. Temos aqui também vários parágrafos do mesmo livro Nosso Lar, que nos diz: aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia enlevava-me. A hospitalidade, cheia de ternura, arrancava-me ao espírito notas de profunda emoção. Em face do tiroteio de perguntas, Yolanda exibiu-me livros maravilhosos. Então aqui temos outro indício de que existem livros na colônia do Nosso Lar. Ainda no livro Nosso Lar diz: o velhinho enérgico e amorável passeou o olhar pela assembleia compacta, constituída de milhares de assistentes. Em seguida, abriu um livro luminoso que o companheiro me informou ser o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. E em escolas no Além temos: obedecem a horários específicos para a leitura,
Escolas no Além, isto é uma escolinha de crianças no Além, e lá obedecem a horários específicos para a leitura, diálogo, conhecimentos gerais, de acordo com a capacidade mental que apresentem. Então, como vimos, existem livros no mundo espiritual, temos livros aqui no plano terreno, e agora, pronto, aqui vamos dar algumas ideias de utilização dos livros, já que os temos, vamos tentar usá-los, ok? Então, aqui é a utilização do livro espírita em família, como poder utilizar o livro espírita em casa. Então, a primeira ideia que nos ocorre é, pronto, contar uma história antes de dormir, não é? Aproveitar que o livro espírita é um livro que tem ensinamentos, é um livro que nos brinda um nível superior na faixa vibratória e é um bom companheiro para termos para os nossos filhos ou os nossos netos no momento de dormir. Então, prepara para o sono, cria o hábito de leitura, partilha em família e é uma leitura edificante. Então, esses são os benefícios de contar uma história de um livro espírita antes de dormir. Mas também podemos fazer o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é uma grande oportunidade que temos para poder transmitir os ensinamentos de Jesus. E aqui trago um parágrafo de Emmanuel que diz: o culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família iluminada melhora a comunidade. A comunidade melhorada eleva a nação. Do Evangelho no lar depende o aprimoramento do homem. Do homem edificado em Jesus Cristo depende a melhoria e a redenção do mundo. Então, neste parágrafo, vemos a importância que tem fazer o Evangelho no lar, em família, assim seja uma vez à semana. Mas também temos outras oportunidades, não é? Podemos ler um livro espírita nas férias, podemos ler na praia, podemos ler na montanha, aonde formos, podemos estar acompanhados de um livro que seja de leitura edificante. Também podemos ler livros espíritas no fim de semana, não é? Temos também o fim de semana, às vezes não temos nada para fazer, é sempre uma boa companhia ler um bocadinho. A outra ideia que trazemos para vocês é: ofereça livros às crianças. Elas às vezes não leem porque não têm o que ler. Então, pronto, podemos oferecer livros. A história é uma forma lúdica para orientar as crianças para as coisas da vida. Gosto muito desta imagem que está aqui. Isto é como uma biblioteca, não é? A parar uma barragem. E do lado de cá está muito sossegado, tem um sofá muito sossegadinho. É como se a leitura nos desse essa proteção que temos das coisas que vêm. A leitura é muito importante, nos tira da ignorância. Convém nós lermos de tudo. Convém nós lermos livros espíritas, livros não espíritas, livros filosóficos, livros de ciência, porque nos ajuda a ter um entendimento geral do mundo e a perceber, talvez, o que é que está correto e o que é que está errado. Então é preciso lermos, ter a iniciativa de lermos, e é um convite que vamos fazer aqui para ler. Não adianta ler muito, 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 muito e não perceber nada, ok? Convém lermos, assim seja pouco, um parágrafo por dia ou 2 parágrafos por dia e ir avançando na nossa leitura. Também temos aqui, como o Dr. Lutânio disse no início da palestra, temos vários livros para os oferecer, para vocês solicitarem. Temos uma biblioteca de livros infantis e aqui estão alguns dos títulos que temos aqui, são da Federação Espírita Portuguesa. Temos O que é Deus, por exemplo, O que é a Alma, Deus é Fiche, temos O que é o Amor. Estes livros, apesar de serem para a faixa etária dos jovens e das crianças, são muito interessantes para os adultos, porque às vezes nos clarificam coisas que nós não entendemos. Então, se alguém estiver interessado, também pode solicitar o livro, assim seja adulto, não importa, ok? E há muito mais.
Temos, por exemplo, da editora Alta de Souza, da editora Soler e da editora Lacharte, temos alguns títulos. Está, por exemplo, A Grande Viagem, que é um livro muito interessante, Os Dois Franciscos, está A Cura do Cego de Jericó, okay? Estão livros, o Evangelho segundo o Espiritismo também, e está também o livro dos Espíritos para Crianças. Há uma grande variedade. Mas pronto, agora a reflexão que vai agora é, ok, sabemos a importância do livro, não é? Que foi um método de comunicação, de conhecimento. Sabemos que existem livros, tanto no mundo, livros espíritas, tanto na Terra como no além. Sabemos que temos várias quantidade de livros espíritas à nossa disposição para ler, mas agora a reflexão é, para que ler? Okay? Para que é que nós precisamos, então, ler os livros? E tem tudo a ver com o progresso de nós próprios e, por conseguinte, com o progresso da humanidade. O livro é o melhor abrigo contra a ignorância. Okay? Nós, basta às vezes termos uma conversa com alguém que se ri de alguma coisa ou de outra e simplesmente nós sabemos que é por falta de conhecimento. Então, o livro é isso, é o melhor abrigo contra a ignorância. E, lendo o Plano Nacional de Leitura daqui do Governo de Portugal, temos: a leitura é um bem essencial. Para viver com autonomia, com plena consciência de si próprios e dos outros, para poder tomar decisões face à complexidade do mundo atual, para exercer uma cidadania ativa, é indispensável dominar a leitura. É encarada como uma competência básica que todos os indivíduos devem adquirir. A leitura é um alicerce da sociedade de conhecimento. E vamos ver a situação, então, de Portugal neste tipo de estudos. Existe um programa internacional que foi lançado pela OCDE, que revela que Portugal está em 48% dos jovens de 15 anos no patamar 1 e 2, numa escala de 5 níveis. Isto no ano 2002. Quer dizer, tenho bastante baixo nível de leitura. Este estudo foi importante porque não só mediu se sabia ler, se não mediu se havia hábitos de leitura, porque todos nós sabemos ler, mas muitos de nós não lemos. Então este foi um estudo bastante interessante e não, Portugal está mesmo baixo em níveis de leitura. E o que é que tem a ver então a leitura com o progresso? O Espiritismo representa um grande compromisso para com nós próprios, para com aqueles com quem vivemos, em família ou em sociedade e, por consequência, para o planeta. Allan Kardec, na questão 292 dos Livros dos Médios, diz: podem os espíritos descrever a natureza de seus sofrimentos ou da felicidade que gozam? Diz: não esqueçais que o principal objetivo do Espiritismo é o vosso aperfeiçoamento. E como nos vamos aperfeiçoar se não lemos, se não conhecemos o caminho, se não sabemos para onde ir? Okay? Se esse é o principal objetivo, pois temos que conhecer o caminho. E para conhecer o caminho, temos que nos educar. E para nos educar, temos de começar a ler. Também Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, não há outro caminho, ok? Para nos instruir, temos que aprender, temos que ler, temos que entender. Até a primeira parte, para amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Às vezes, quando nos perguntam de que é que se fala aqui na Casa Espírita, e nós dizemos, se fala de Jesus, e de Jesus é amor, às vezes perguntam, uau, e falam todo o ano sobre o mesmo? Então, sim, falamos todo o ano sobre amor, e falamos todo o ano sobre Jesus. E então é isso, até para nós falarmos de amor e para falarmos de Jesus, temos que instruir-nos, ok? A evolução espiritual
exige de nós estudo, e para estudar precisamos ler. Aqui não está colocado leitura, porque está subentendida, ok? Mas a evolução espiritual exige estudo, esforço, trabalho e perseverança. São 4 patamares, e nós estamos no patamar em que ainda não lemos. Ou seja, não começamos nem o estudo, nem fizemos o esforço, nem o trabalho e perseverança. Isso é o que diz a lei do progresso, que está nos ensinamentos de Allan Kardec. A lei do progresso é inexorável. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinou. No Livro dos Espíritos, na questão 780, diz: o progresso moral é sempre acompanhado do intelectual. É a sua consequência. Olhem que importante. O moral é a consequência do intelectual. Mas nem sempre o segue imediatamente. Então, lembremos, temos o estudo, o esforço, o trabalho e a perseverança. Então, vamos ver um bocadinho os benefícios do livro espírita. Temos: melhora os pensamentos. Ajuda-nos a ter bons pensamentos e manter o equilíbrio da alma. Quem não quer ter equilíbrio na alma? Discernimento. Nos ensina a selecionar as coisas boas das ruins na nossa vida. Importante para os nossos pequeninos, não é? Que eles consigam selecionar as coisas boas das ruins na vida. Conforto na dificuldade. Nos momentos difíceis que atravessamos, ele traz a perspectiva da melhora e a compreensão de que a dificuldade é transitória. Então, para todos aqueles que estamos em alguma etapa de sofrimento, ter o conhecimento de que é uma dificuldade transitória. Traz-nos esse conforto. Convida ao aprimoramento. Traz conforto espiritual e o melhoramento das qualidades da alma. Nos faz num leitor crítico. Crítico é aquele que analisa uma obra e dá o seu juízo sobre ela. Um leitor crítico é importante para nós saber que tipo de coisas estão bem escritas, perceber, e que tipo de coisas não estão assim tão bem escritas, ok? Esclarecimento. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sobretudo, o livro espírita traz esclarecimento. Joana d'Ângeles nos diz: és livre para imprimir na tua existência o padrão de felicidade ou aflição em que desejas viver. Então depende de cada um de nós. Se queremos viver num padrão de aflição, pronto, não tentemos melhorar. No entanto, sei que como todos estamos aqui e procuramos a melhoria contínua nas nossas vidas, é importante então ter aquele encontro com a literatura espírita e avançar um bocado nesse caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está escrito em João 16,4. E há uma frase que é de um autor desconhecido, que eu gosto bastante, que diz: a Jesus é impossível conhecê-lo e não amá-lo, amá-lo e não segui-lo. Esta frase eu a tenho desde pequenina, num cartaz. Nunca percebi bem a frase, não é? Porque a frase é um bocado complicada. A Jesus é impossível conhecê-lo e não amá-lo, amá-lo e não segui-lo. Então a pergunta desde que eu era pequenina era: bem, não conhecia Jesus, não o posso amar, não é? Não o posso seguir. No entanto, eu nunca tirei o cartaz fora, ainda hoje em dia tenho o meu cartaz. E mais à frente a pergunta era: pronto, e conhecemos Jesus? Será que realmente conhecemos Jesus? Quantos de nós já lemos o Evangelho segundo o Espiritismo? Quantos de nós lemos sobre Jesus? Então, se nós ainda não o amamos e não o seguimos, é porque ainda não o conhecemos. Há literatura imensa sobre Jesus. Podemos ler inúmeros livros, mas é importante ler os seus ensinamentos, o que ele disse,
o que é que faz sentido, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se nós não sabemos qual é que é o caminho, não podemos ter aquela melhoria que precisamos para a nossa existência. Lembro-me de Paulo de Tarso, numa passagem do livro de Paulo de Tarso, onde ele vai para o deserto, depois de se converter em Damasco. Ele teve 3 anos no deserto, e há um parágrafo do livro que diz que todos os dias, todas as noites, Paulo de Tarso desenrolava as Escrituras para poder ler e para poder entendê-las. Todos os dias e todas as noites. Ou seja, todas as noites ele, depois do trabalho, fazia isso. Então, se Paulo de Tarso fazia isso, que era um espírito elevado, e ele estudava todos os dias as Escrituras, acho que podemos seguir o seu exemplo e estudar um bocadinho cada dia. Além do mais, há um livro chamado Jesus no Lar, que no primeiro capítulo do livro está Jesus na casa de Simão Pedro. E estava a fazer uma reflexão junto de Simão Pedro, é logo no primeiro capítulo do livro. E no final da reflexão, Jesus abre ele próprio as Escrituras para fazer o primeiro culto do Evangelho no Lar sobre a terra. Então, até o próprio Jesus lia. Até o próprio Jesus utilizava as Escrituras, a palavra escrita, para poder fazer as suas reflexões. Então, pronto, fica aqui o convite a todos para que consigamos ler um bocadinho, ok? Há livros para todos os gostos e podamos então estar juntos nesta caminhada. Obrigada. Página 39. Nossa
Envolvidos que estamos na psicosfera do Cristo e na alegria da sua paz, nossas mentes e corações irmanados endereçam aos céus a beleza, a singeleza desse instante. Tantos momentos que vivemos na terra e quanto precisamos de paz e harmonia para prosseguirmos. Doce Jesus, nosso amigo incondicional de todas as horas, ouve, Senhor, a nossa prece. Agradecendo pelo dia que se foi, pela noite que nos envolve, pela madrugada que virá. Muito obrigado, Senhor, pelo trabalho, pelo pão à mesa, pela família, pelos amigos, pelos corações que nos sustentam, na economia da amizade, da consideração. Muito obrigado, Senhor, pois que nesse dia que se foi, foram inúmeras as oportunidades onde nos vimos confrontados com a possibilidade de te servir, de te amar. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo teu Evangelho, que faz luz diante dos problemas, dos desafios, das questões mais profundas que buscamos solução. Muito obrigado, Senhor Jesus, por termos esse consolo, essa esperança em nossas almas, para que lúcidos, fortalecidos, possamos caminhar atendendo os vários desafios que nos são colocados na existência. Na noite de hoje queremos te suplicar, te pedir, rogar por inúmeros aqueles que aqui chegam, buscando uma palavra de alento, os que chegam tristes, os que perderam a alegria, por vezes há tanto tempo, e não encontram motivações para viver. Oramos pelos deprimidos, por aqueles que se deixam envolver pelos pensamentos de desistência, de desânimo, de suicídio. Oramos pelos pais que chegam rogando pelos seus filhos, filhos que seguem para os hospitais, para a penitenciária, filhos que seguem o caminho da droga, filhos que seguem o caminho da desarmonia. E oramos também por aqueles filhos rogando pelos seus pais, atravessando momentos de enfermidade, atravessando momentos em que a lucidez e o equilíbrio mental e emocional se foram,
Oramos, Senhor Jesus, e pedimos por aqueles que aqui chegam, inquietos, obsediados, atormentados, em desalinho espiritual. Por eles nós rogamos, por eles nós pedimos, e queremos te rogar também, Senhor, por aqueles que são os causadores das dores e do infortúnio do seu próximo, por aqueles que obsediam, por aqueles que perseguem, por aqueles que atormentam. Ah, Senhor Jesus, deixa-nos rogar por aqueles que aqui chegam rogando pelos seus amores, pelos seus afetos, os que estão na terra e os que já retornaram para o além, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão doentes, recorrendo à medicina da terra e aqui rogam o auxílio do mundo maior, a fim de que os atenda onde quer que se encontrem, permitindo a cura, a melhoria, o alívio. Muito obrigado, Senhor Jesus, por este momento único, que possamos levar até os nossos lares a alegria e a paz aqui a Aurita. Nós assim nos despedimos, rogando que nos ampare, que nos ilumine, que nos sustente vibratoriamente nesta noite e sempre. Fica conosco, Senhor Jesus.